Se Deus não poupou os anjão que ele fez lá em cima, imagine nós se viver aqui na prática do pecado. Esquece esse negócio de uma vez salvo, está salvo para sempre, e bota na tua cabeça, uma vez salvo, eu preciso é manter com Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer, é manter a minha salvação, é para sempre. Pegou a fita, para honra e glória a Deus, como é que a banda toca? Pegou, não pegou? Pegou sim, eu sei que pegou. Vamos aqui. Ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Romanos capítulo 8, verso 26 ao 27, aqui, ó. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aqui é que é a pedrada. É aqui que é a pedrada. Sabe por que é a pedrada aqui? Sabe por que aqui que é a pedrada? Sabe por quê? Sabe por que aqui que é a pedrada? Eu vou te fazer uma perguntona bem grandona aqui agora. Vem cá, me diz uma coisa. Cristo se fez maldito no madeiro por mim e por você. Lembrando, ele nos resgatou da maldição da lei. O que era a maldição da lei? Já imaginou? Você acha justo alguém morrer por mim e por você sem pecado nenhum? Como, por exemplo, carneiro, cabrito, bode. Bota tudo num pacote só para lá, que nem era oferecido de sacrifício cerimonial. Era o que? A maldição da lei, não era assim ou não? Agora, olha aqui nos meus olhos juntando, porque a maldição da lei, vou botando assim, eu boto um bocado de coisa tudo num pacote só. Aí sabe o que acontece? Olha aqui, ó. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aí? Aí nós vamos sim voltar lá no Velho Testamento, não, senhor não? Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Cristo se fez maldito no madeiro por mim e por você. Cristo foi pregado no madeiro 9 horas da manhã, por mim e por você. Cristo deu o seu último suspiro 3 horas da tarde. Porque ele foi o Cordeiro Pascal. 3 horas da tarde. 9 horas da manhã era o que? Oferecido o Cordeiro Matutino. E 3 horas da tarde era o que? Oferecido morto o Cordeiro o que? Vespertino. 3 horas da tarde Cristo morreu. Sofrendo num madeiro por mim e por você. Deus não tem mais nada para fazer por nós. Tudo que ele tinha de fazer, ele já fez. Agora nós é que temos que fazer. Sabe o que nós temos que fazer? Sermos gratos a ele. Aceitar mesmo o seu santo e amado filho que morreu no madeiro por mim e por você. Com amor em verdade, com carinho, nada de obrigação, por medo, por afronta, isso, aquilo, outro, não. Sabe o que é? Com gratidão. Com gratidão. Agora nós que temos que fazer a nossa parte. Sermos fiel a ele. Para a honra e glória dele mesmo, amém? E mostrar para ele, com amor e carinho, não por vaidade, que ninguém é melhor do que ninguém, mostrar para ele, provar para ele que nós o aceitamos com amor e carinho e que nós estamos sendo grato ao sacrifício que ele fez, ao preço que ele pagou por mim e por você, 6 horas no madeiro. E lembra que ele é sacerdote eterno. E neste exato momento, ele está intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. E quando nós falamos que nós temos estudos sobre o santuário celeste, sobre o santuário celestial, nos chamam de uma seita maligna e perigosíssima, então quer dizer que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente na cruz, sim. O sacrifício do nosso eterno foi, sim, suficiente na cruz por cada um de nós.
por cada um de nós. Só que o santuário celestial ainda não foi purificado. Cristo ainda está lá. Cristo ainda está no santuário celestial. E nós vamos ver que a palavra de Deus não acabou de falar para nós aqui. Quem é que está lá intercedendo junto ao Pai com o gemido inexprimível? E nós vamos ver ainda o que a palavra de Deus fala para nós. Aí me diz uma coisa aqui, ó. Isso aqui foi o quê? Escrito de quem? Do nosso irmão Paulo, Romanos capítulo 8, verso 26 ao 27. Nós vamos ler o verso 27 ainda. E aí? Cristo estava aqui na terra ainda? Não, não é? Pois é. E vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós em relação a isso por aí afora. Aí eu te pergunto mais uma vez. Você vai ficar fazendo Cristo toda hora, mas eu peco toda hora, Dinaldo, a mente não para? Eu te pergunto, você vai fazer Cristo ficar toda hora, Pai, com gemido inexprimível diante do Eterno? Pai, perdoa, Pai, perdoa, Pai. Aí antes dele fechar a boca, lá vai estar você de novo, pecando nisso e pecando naquilo, pecando nisso, pecando naquilo. Agora me diz uma coisa aqui, aí sabe... Presta atenção, você ainda vai ficar dando esse lugar para Satanás aí na tua vida? Aí sabe o que acontece? Nessa brincadeirinha sua aí, presta atenção. Hoje mesmo você caiu aqui, não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Sabe o que acontece? Que essa malignidade nunca mais sai dos teus lábios. Eu peco toda hora, eu peco todo dia, porque a mente não para. E cadê o teu domínio próprio? Cadê a tua convenção? Cadê o Espírito Santo que está possando em você? Isso não é uma correção, não é afronta, porque eu peco. Agora, viver na prática do pecado, não. Quando vem essa porcaria na minha mente, fala, Pai, repreende, Senhor, esse mau pensamento, Pai, esse desígnio, Senhor, do meu coração. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. Tem misericórdia, Senhor. Pai, não deixa, Pai, eu estar vivendo na prática do pecado, nem pensamento, nem mente, nem nada. Sabe por quê? Porque eu sou teu filho, eu quero estar com o Senhor e eu vou estar com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos. Aí você acha bonito, né? Toda hora, antes de Cristo já tá falando do teu nome, isso, aquilo, outro, você tá ali de novo. Na prática, por quê? Porque Cristo, ele é o quê? O nosso Pai é o quê? Onisciente, onipresente, onipotente, e ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Dá para você ver o tamanho do problema? E quer que eu diga uma coisa? Aí vai criando uma telhinha aqui. Como é que é a telha de aranha? A telha de aranha lá, grandona, ela é feita assim de uma vez só? Não. Um pontinho aqui, não é? Ó. Um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho ali. Quando pensa que não, sei se você já viram telha de aranha grandona por aí afora, né? Aí o que acontece? Quando pensa que não, ela tá daquele tamanhozão grandona. E aí, já está feita a arruaça, não está? E aí sabe o que acontece nessa brincadeirinha? Eu peco todo dia, toda hora por pensamento. Aí o Espírito Santo vai estar habitando em você. Lembra? Que a palavra de Deus falou para nós aí, ó, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpio. Agora, quem somos nós? E aí você acha? Porque lembra? Apocalipse, capítulo 12, verso 10? And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. O que está dizendo? Ó? E eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E aí? Ele não tem mais lugar lá em cima, não. Ele não tem lugar lá em cima, não. Ele não tem mais, não. Para ele não vai voltar mais, não. E ele é o quê? O pai do pecadão. E aí? Por onde foi que começou o pecado da porcaria? Por onde foi que começou? Nessa malignidade de pensamento, desce pro coração. Ô, Negretião Prichão, prova esse negócio dentro da Bíblia para nós aí, já que tá falando que o diabão, a diaboa, pecou dentro do coração dele, sim. Isão, lá então, clarão. Isão, Laitão e Braitão, fação, clarão e práticozão. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações,
Tu dizias no teu coração, presta atenção, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Está para Hieragnópolis, tu dizias em quê? No teu coração. De onde é que procede toda a porcaria? Fala para mim, para a honra e glória de Deus. E o que mais? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser mais do que o Altíssimo? Não. Ele queria ser maior do que Deus? Não. Só queria ser o quê? Igual a Deus. Igual a Deus não existe mais. É só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Para a honra e glória de Deus. Amém. Olha nos meus olhos aqui. Dá para você ver? E você acha que Deus não está sondando o teu coração, as porcariadas, e tu anda pensando toda hora, isso, aquilo, outro. Ainda bem que você mesmo, repito, vou repetir 3 vezes, ó. Ainda bem que você mesmo tem o pleno conhecimento que você está pecando todo dia e toda hora. Agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa malignidade tenha ficado no passado, que a partir de agora você vai estar o quê, ó? Se santificando todo dia e toda hora, se santificando todo dia e toda hora, se santificando todo dia e toda hora. E lembra, toda hora vai ficar fazendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegar com gemidos inexprimíveis diante do Eterno por você? Toda hora? Eu peco toda hora, Edinaldo, por pensamento, não sei o que, isso, aquilo, outro. Toda hora eu peco, e aí? Toda hora você ainda vai continuar ainda fazendo isso toda hora? E sabe o que acontece? Quando pensar que não, virou uma telhona de aranha. E aí sabe o que acontece nessa? O diabão já está lançado por terra, já está julgado, já está condenado. E o lugar dele não se encontra lá mais. E para lá ele não vai voltar mais. Se ele não vai, os filhos dele que morrer na prática do pecado, ou está aqui na prática do pecado, quando Cristo voltar, vai lá para cima fazer o quê? E Deus, ele é injusto para não ter mais salvação para o diabão, para o paizão do pecado, e vai ter salvação para você? Vai ter perdão para você se você morrer na prática do pecado? Estiver na prática do pecado quando Cristo voltar? Não, porque Deus, ele é justiça. Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Por isso que você caiu nesse vídeo aqui agora, não foi por um acaso. Porque Cristo nos quer com ele na eternidade para os séculos dos séculos. E lembra, sangue precioso foi vestido no madeiro por mim e por você. Não para nós aceitar a graça e viver fazendo dele uma graça. Não para nós aceitar uma graça e viver na bagunça por aí afora. Pare com isso, parão glorioso. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Que ele intercede pelos santos. E vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós em relação aos santos. Porque lembra, o nosso corpo não foi nós que criamos e o nosso corpo não é nosso. Nós somos criatura e nós temos um Criador, nós temos um Pai que é o nosso Salvador. E Ele nos comprou derramando o seu sangue no madeiro por mim e por você. E a vontade dele, o querer dele, é que nós honremos cada gotinha daquele sangue, não por medo, por vaidade, por querer ser melhor do que ninguém, mas por gratidão a ele. E que tão breve nós estaremos com ele na eternidade, para os séculos dos séculos. Amém? Para a honra e glória dele mesmo. Amém? Olha nos meus olhos aqui. Olha bem dentro dos meus olhos aqui. Lembra que a porcaria pecou aonde? No coraçãozão dele. Lembra? Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. O coraçãozão dele. E vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós ainda em relação a isso? Vamos? De onde mais aqui terminou de concluir assim, que ele foi assim, ó, pá, juntou tudo num pacote só.
Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E o que é iniquidade? Pecado. Onde é que está isso aí, Degrechão Prichão? 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lembra? 1 João, capítulo 5, presta atenção. Presta atenção para a honra e glória de Deus. Presta atenção para a honra e glória de Deus, porque o negócio é mais sério que você possa imaginar. 1 João, capítulo 5, verso 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado não para a morte. Lembra qual que é o pecado não para a morte? Lembra qual é o pecado não para a morte? É o pecado de você não viver na prática do pecado, não viver pecando contra o Espírito Santo. Depois você se entrega para Satanás, e detalhe, você pode passar 100 anos, 1 trilhão de anos aqui nessa terra. Se entregou para Satanás, está no pecado contra o Espírito Santo, acabou. Não tem mimimi, não tem historinha. Você pode viver, você pode se ajoelhar, você pode orar, você pode fazer não sei o que, isso, aquilo, outro. E sabe o que acontece? Você se levanta do teu clamor e começa a fazer a porcariada tudo de novo. Aí sabe o que acontece em tudo isso? Você está vivendo no pecado contra o Espírito Santo e Deus não te ouve mais. Sabe por que Deus não te ouve mais? Porque Deus ele é justiça, Deus ele não é injusto. Sabe o que acontece? Lábios mentirosos. E mais aqui, olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Vamos aqui para dentro da palavra. Tem que ser dentro da palavra. Vamos dentro da palavra. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. O que? O teu coração. Tem Bíblia que vai falar coração. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte santo de Deus. Te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, pelo que te... Aqui, ó. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. E aí, como é que a banda toca? Aí sabe o que acontece nisso? Se entregou para Satanásão, e lembra, Deus não atende a pecador. Pode encher de comentários aí que vocês quiserem. E mais, Degrechão Prichão é novão, Degrechão Prichão é inexperientão, não. Degrechão Prichão, corão. Coraço, corão. Pode botar o que quiser aí. Aí olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Deus não atende mais. E repito, quando se entrega para Satanás em vida, quando se entrega para Satanás, lembra que o nosso irmão Paulo, que o meu irmão Paulo entregou aquelas duas pragas lá para Satanás de vez, porque ele já estava se entregando para Satanás, e o nosso irmão se entregou logo de vez, logo para Satanás, aquelas duas pragas lá, filhos de Satanás. E a palavra de Deus assim eu diz. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Vai distorcer a palavra de Deus? Eu não prego, nunca preguei para agradar o homem. Isso não é terror. Isso é o quê? O evangelho eterno com firmeza, sabedoria, prudência e o que mais? Usado por ele mesmo, pelo Espírito Santo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E quer que eu diga uma coisa? Olha nos meus olhos. Pode passar 1 trilhão de anos aqui. Se entregou para Satanás, já era. Está vivendo na prática do pecado, já era. E o que mais? Prova para mim dentro da Bíblia aí, Degrechão Prichão. Sim, isão, laitão e braitão. Fação, clarão e práticozão. Destemidamentezão. Pode encher de comentário que o Degrechão Prichão nem dorme. O Degrechão Prichão é inexperiente. Nem dorme. O Degrechão Prichão. Dá para você ver o tamanho. Pode colocar aí. Se viver na prática do pecado, tá sendo filho de Satanás e acabou. Se morrer na prática do pecado, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão, com o paizão mesmo, com a porcaria, que nenhum de nós aqui se perca. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para a honra e glória de Deus. To God, all be the glory, amém? Sabe o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? 1 João, capítulo 5, verso 16. Preste atenção, vai pegando a fita. Vamos desenrolar aqui para vocês verem que nunca mais essa malignidade sai dos teus lábios. Eu peco todo dia, eu peco toda hora a gente pega pro pensamento. Só se for você que anda pecando pensamento todo dia, toda hora desse jeito. Eu não sou filho de Satanás para andar pecando todo dia, toda hora. Satanás não derramou um sangue precioso
no madeiro por mim, para me estar pecando todo dia, toda hora? Que história é essa? Que ele vai ser queimadão com o fogão e enxofre dele, com os anjos dele para lá, comigo não. Que ele esteja arrependido da nossa vida. Amém? Para a glória de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Repito, de novo. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Já era, já se entregou para Satanás e acabou. Por quê? Qual o pecado para a morte? Contra o Espírito Santo. Se ajoelha, se levanta, está na mesma porcaria todo dia, toda hora. Ai, Senhor, isso, aquilo, outro. Aí sabe o que acontece? Deus não ouve a pecadores. Acabou, já era. Acabou, já era. Ô, Edinaldo, como é que eu sei que eu estou no pecado contra o Espírito Santo? Não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Para você ser vigilante, o que a palavra do nosso Pai fala para nós? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, que essa praga não venha devorar nenhum de nós, porque ele não é o nosso Pai, não foi ele que nos criou. Edinaldo, vamos lá, como é que eu sei que eu estou no pecado contra o Espírito Santo? É isso. Tá na cobiça todo dia, toda hora, vendo um homem na rua, vendo mulher na rua, aí se eu te pego, nossa, coisona, lindona, charmosona, e os teus olhos ficam como? E Satanás só de olhão em você. Aí sim, isso é uma cobiça, mas você está passando na rua, vê um homem bonito, uma mulher bonita, como falei no vídeo passado, sabe o que acontece? Você não está desejando, que mulher bonita, que mulher linda, olha. Que obra de arte linda, que filha do Eterno linda, Deus abençoe. Nossa, que homem lindo, que homem charmoso, bonitão, olha, que obra de arte linda, que filho do Eterno lindo, que homem lindo. Deus abençoe. Você não está desejando. Agora, a partir do momento que você olha com desejo, com cobiça, aí o que acontece nisso? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Você vai todo dia, toda hora, nessa brincadeirinha? Eita, que mulherzona. Se eu te pego, hein, bichona? Ei, bichão, se eu te pego, hein? Pensou que não? 3 minutos, 4 minutos depois. Eita, bichão, hein? Se eu te pego, rapaz. E aquela excitação por dentro e tal, esse desejo mesmo maligno. Eita, bichona, rapaz, se eu te pego, hein, bichona? Olha, tu lá em casa, que não sei algum ditado popular que tem por aí, né, que a gente ouve, né? Eita, bichão, se eu te pegar, tu lá em casa, hein, bichão? Aí sabe o que acontece? Todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, pensa que não. Nossa, olha como o marido de fulana é. Eita, hein, bichão? Nossa, olha como a mulher de fulano é, olha. Nossa, olha como é que a casa de fulano é. Olha essa casa, olha como é que... eu com essa casa, não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí sabe o que acontece? A mente não para, não é? Aí sabe o que acontece? Quando vê isso, olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Quando vê essas porcarias, seja o que for, na tua mente, fala, Pai, me cobre com teu sangue, Senhor. Pai, me cobre com teu sangue, Senhor. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Pai, me ajuda, Senhor, ser sobre vigilante, Senhor. Pai, não deixa eu me perder, Senhor. Pai, tem misericórdia de mim. É desse jeito que é a vida do cristão. Isso não é servir a Deus com medo. É servir a Deus com gratidão, com amor, com carinho. Dando o quê? Dando um bom testemunho. E o que mais, Edinaldo? Dando alegria ao Cordeiro que verteu o seu sangue no madeiro por mim e por você. É assim que funciona. Aí sabe o que acontece? Não atende mais. Pode orar à vontade, ó. Ei, pode orar à vontade. Se entregou para Satanás em vida, é isso aí que é o pecado contra o Espírito Santo. Se levanta, só vai, pai, pensa em nós, isso, aquilo, outro. Agora, sabe o que acontece? Você peca hoje,